técnica com relação aos crescimentos do projeto, a gente gostaria de ter a oportunidade que foram criadas novas câmaras técnicas de análise, de apresentar essa Câmara e de dirimir as dúvidas que foram colocadas. É isso que nós temos a ter a oportunidade. Só isso. Né? Eu gostaria de deixar colocado ao senhor, no momento que vocês quiserem. Eu vou dizer o seguinte, a Câmara Técnica que vai decidir se quer mais esclarecimento. Na verdade, assim, o que a gente, eu vou contar como nós da Câmara Técnica vimos isso. Se a gente quer, se vocês decidem, a Câmara Técnica se reúne e decide se quer ou não. Ok, próximo protocolo. A Câmara Técnica vai se reunir e decidir se quer mais esclarecimentos. Existe um protocolo do ano 8/10/38/071, datado de 7 de agosto de 2008. Foi feita uma denúncia de loteamento ilegal denominado Fazendinha Urbana. Fazenda Iracema, né? Mas é o loteamento denominado Fazendinha Urbana. O resumo é o seguinte: foi feita uma denúncia em 2008 sobre supostas obras de loteamento na Fazenda Iracema sem qualquer licenciamento. Certo? Então, em 2008 foi feita essa denúncia. Foi feita a vistoria pela Secretaria de Meio Ambiente, onde não foram constatadas obras ilegais. Isso aí é o seguinte: óbvio que eu estou resumindo o protocolo, certo? Então é o seguinte: o protocolo é o seguinte, parece que, se não me engano, inclusive foi feito pelo próprio Congeapa, uma denúncia de que estava havendo esse loteamento, inclusive esse parcelamento. Inclusive tem a cópia de um jornal onde existe um anúncio de comercialização, etc, dentro. E então a Prefeitura, na agilidade de 2008, então nós estamos em 2013, e aí então diz que foi alguém lá, então é que não existe nada sendo implantado. Tá? Então, na verdade é o seguinte: existem umas fotos, existe uma portaria super sofisticada, que realmente dá para entender que existe uma entrada e uma saída, tá? Não é compatível com uma fazenda, vamos dizer assim, É a Fazenda Fazendinha? Não, é a Fazenda Iracema, Marinhos. Mas a Fazenda Iracema tem problema de contaminação. Onde é isso? A Fazenda Iracema é Não tem? Quem é daqui? Estrada Souzas Pedreira, passando a terceira portaria do Banco do Atibaia, logo em seguida, naquela subidona. Ela não tem problema de contaminação? Eu acho que não. Ali na frente tem outro escândalo ambiental, que é a Fazenda Angélica, que estão fazendo um açude de 6 hectares. que esse processo está... Esse processo vai cair aqui. Estão fazendo? Sem licença? Fizeram já. Não tem licença. Já foi feito. E o engraçado Desfaz, Dora. Desfaz, Dora. Desfaz, Dora. Quem mandou fazer? Esse vai entrar em pauta. Quem mandou fazer? Uma época em que foram Ou cuida ou de novo que nós estamos fazendo aqui. indícios de loteamento, isso há muitos anos atrás, nessa região. Se lembra, né, Cláudio? Pode ser que seja um desses indícios de loteamento que foi interditado por uma ação conjunta da Secretaria do Meio Ambiente com outros órgãos, não lembro bem qual, que tenha ficado lá parado e que agora pode ser que estejam querendo retomar. Essas obras todas foram feitas nos últimos 3 anos, eu acompanho que onde isso é. Eles fizeram o abonamento, postes, luz e venderam. A gente sabe que e venderam. Ah, e venderam? Tem um outro agravante, que tem uma estrada municipal que foi interrompida, que já estava no meio dessa fazenda. E que isso eu acho que é uma coisa que tem que ser fiscalizada com mais cuidado pela Secretaria de Meio Ambiente, porque é uma estrada que vem paralela, que entra acabando a descidona, né, que você sobe, né? Você vai cruzar o Jaguari, você entra à esquerda, e essa estrada foi interrompida justamente por causa desse loteamento. Era uma estrada municipal. Essa vistoria da SEMA foi quando foi feita? Eu acho que foi o ano passado. E isso também está no Ministério Público, que a gente denunciou no Ministério Público. Seria interessante colocar a data. E essa vistoria da SEMA falou, vai falar, não tem nada.
Não, vamos pedir uma nova. Então, aí na verdade o nosso parecer é exatamente Ministério isso. Público ele tem que estar. Eu tinha que estar no Ministério Público, tá lá, mas. Pede vistas, pede cópia do processo. E traz pra cá. Tem denúncia no Ministério Público. Mas não sabemos, não está no processo, não está no protocolado dessa denúncia, né? Então, o nosso parecer, que estamos sugerindo é o seguinte: tendo em vista as evidências de parcelamento solo, inclusive com anúncio de jornal e vários testemunhas de comercialização dos lotes, solicitamos que sejam feitas novas vistorias e fiscalizações, inclusive com imagens de satélite antigas, para que sejam levantadas as modificações executadas nesse período. Que sejam fiscalizados os sistemas viários ao redor da área, pois consta que uma CAM foi interditada no município de Iracema, justamente por causa da implementação desse loteamento. Essas evidências, tem alguma coisa para Tem no processo, tem no no processo? Tem umas jornal. fotos, Tinha na estrada, tinham placas anunciando a e na própria foto da fazenda, você vê algumas estradas que não existiam, que estão abertas, inclusive com fechamento. Então, se é 2008, dá para pegar. E começar a aprender a história, sabe? Aí melhora. Graça, posteamento, né? Aí está naquela lei dos MIC lá da infraestrutura sendo essa do. Enfim, o que a gente está pedindo é uma nova fiscalização, porque a fiscalização foi lá e falou que não tinha nada. Então, E quem assina essa fiscalização? Precisa ver então, porque se tem as coisas e o cara assina que não tem, eu vou fazer uma proposta. tá no processo isso? Perguntar, propõe também que oficia a concessionária de energia elétrica para saber se ela fez que tipo de ligações elétrica, novos consumidores ela fez nessa área, tá? Que isso é um indicativo de loteamento. Tá? Então, por exemplo, se ela ligou a energia elétrica para lote lá, fica caracterizado a individualização e mais o descumprimento do artigo 46 da lei pública lá. E a CPFL está sendo ilegal também. Exatamente. Ela não Eu existe tenho um processo legal de Brasília contra a companhia de luz. Ela faz a instalação da energia sem ter aprovação do prefeito. Não pode, não pode. Mas está errado, não pode. Eu te mando o processo de Brasília. Não, no caso da Não pode, tem obra feito, de tem que responder infraestrutura que tá de errado. cidade, para eles fazerem lá, dependeria do conselho aprovar. Então é esse A ponto. CPFL não podia ter executado. Exatamente. Não pode. Esse é outro ponto. Lá no Extra, ela vai ter que responder também. Tá legal. Esse processo que eu tenho é Brasília. Ministério Público acionando a companhia de luz. Por luz em parcelamento legal. Tem que começar a responder. Se você não levar, não vem embora. O que é isso? Bom, então está em votação esse Tem um de Brasília, quer? de encaminhar uma nova fiscalização. Eu proponho também que Inclusão da se CPFL. oficie a CPFL para perguntar que obra de infraestrutura elétrica ela fez lá e se ela fez ligações, Se fez individualização. individualização de ligação elétrica lá. Se aprova isso, Sim, né? Estou colocando como proposta. Tá? eu sei, não, que ela está mandando escrever. Deve constar. Bom, então então eu vou só colocar em votação se entra essa parte que o Como é que é a ideia, Jorge Alberto? quem é a favor da inclusão Mandar da um questão da ofício CPFL. para a CPFL perguntando se ela fez alguma Contrários. ligação. E o documento da legalidade dele. Abstenção aprovada. Então inclui o texto. E a legalidade dele. Qual o documento que ela recebeu? Com ofício, com tudo isso aí, mais a legalidade desse documento. Do Solicitando se documento. ela fez ligação e obra de infraestrutura elétrica na região. E como é que pede a legalização disso? Depende de prévia aprovação do conselho. Alberto. Né? Não, como é que pode pedir para ela a legalização do que ela fez? Não, perguntar se ela fez. Ela manda a resposta. Aí ela vai Não, dizer, a ó, gente vai despachar. Fez ou não? no Então, mas se ela fez e o loteamento é ilegal, como que ela fez? então, aí nós, se ela fez, a gente vai ter que encaminhar uma denúncia para o Ah, e é outra coisa, tá bom. Beleza.
Pra quê? Que órgão? Entendeu? A Secretaria do Verde. Não sei se a gente, se é muito. Passa para a 46, né? Graças, só a questão dela. É que na verdade a fiscalização é da Secretaria do Meio Ambiente. Então, mas teriam fiscalizações de outros órgãos. Não, é que o que tem lá não tem nada da Secretaria do Meio Ambiente. Tá. Então a gente está pedindo de novo que seja Então, mas a Secretaria do Verde. Põe a base legal aí na minha proposta, artigo 46 da Lei de Novo, tá? Depois também. Está com a Ângela ali a lei. Viu, pessoal? Queria só fazer uma observação com relação ao Santiene. Posso falar? Com relação... Agora está mais fácil de falar. Não, porque... Deixa eu só voltar isso aqui, tá? Então está em votação esse parecer, encaminhando à Secretaria do Verde uma nova fiscalização e uma solicitação à CPFL sobre a instalação de instalação elétrica e individualização, né? Então, quem está a favor do parecer? Contrários? Abstenções? Aprovado. E o fiscal não pode ser da cota. Porque eles põem da cota deficiente, foi um cego lá. Agora estão com 5 fiscais lá no meio ambiente. Ah, é? Esse aí depois que tá pronto. Então esse aqui é um dos caras. Você falou uma coisa que Vai começar a ficar caro isso aí. sobre o posteamento, ele representa o quê? Individualização. Eu também escrevi. Eu acho que qualquer nova solicitação que tenha ao Conselho desses empreendimentos que foram protocolizados dessa forma equivocada no CONGEAPA, tem que ser dito agora o seguinte: o CONGEAPA só vai se manifestar novamente a respeito desses empreendimentos a partir do momento que chegar até nós, oficialmente, os pareceres dos órgãos técnicos. Nós não vamos mais abrir canal de manifestação direto para o empreendedor, isso não existe. Que bagunça é essa? Eu queria até te perguntar, mas isso foi, isso que você falou sobre o CONGEAPA, que o CONGEAPA acatou e aceitou que viesse só o EIA-RIMA, isso ocorreu de fato? Foi protocolizado lá naquela secretaria desses, como é o nome desse, pela informação que eu tive. Ué, mas lá não é nada, lá não tem nada a ver com licenciamento? Vários. Não tem nada a ver com licenciamento, socorro! Socorro! Samba do crioulo doido, foi isso que aconteceu. A gente não está querendo dar um caminhamento definitivo sem Eu entendo, meu, mas e daí que eu tô falando socorro, não pode? Socorro! Já foi, Santiene voltou. E na verdade, assim, todos os outros protocolados, a gente vê que o CONGEAPA solicita instrução quando não tem. Entendeu? É que esses protocolos nem tinham que ter. Bom, esse aqui é um dos Jorge Alberto, protocolos daquela reunião. Próximo. Já são 9 horas. Esse é um dos protocolos. Tô com fome. Mais dois. Mais dois, tá. Esse é um dos protocolos que já foi analisado naquela famosa reunião do dia 7 de... do dia... 11 de dezembro. 11 de dezembro. 11 de dezembro, que foi um dos 8 que foi sorteado, tá? Que é referente ao postamento que foi feito pela Telefônica na época, hoje vivo, tá? Então, o que que acontece? Só resumindo, o protocolo é desse tamanho, fala o quê? A Telefônica pediu licença para fazer, na verdade, uma interligação, uma rede de telefonia entre Souza, Joaquim e Egídio. E aí foi aprovado um projeto em que eles iriam utilizar os mesmos postes já existentes na estrada, porque se você olhar, você olha dos dois lados, tem dois carreiras de poste aqui, 2 carreiras de poste lá. Isso não existia, não era dessa forma. Então foi aprovado um projeto em que eles iriam utilizar os postes já existentes. Foi aprovado dessa forma. Porém, a obra foi executada de forma totalmente em conformidade. E eles puseram um novo, acrescentaram outros posteamentos. O setor jurídico da prefeitura já se manifestou dizendo que o projeto não está em conformidade, então por isso não deve ser aceito. Tá? Então, o nosso parecer
ficaria assim: a obra foi executada em desconformidade com o projeto original, conforme parecer da Coordenadoria de Costumes Municipais folha 125 a 128 do referido protocolo. Esse conselho já se posicionou em 2010, folha 184, manifestando-se a favor da retirada dos postes e que a obra seja executada como foi acordado com a Prefeitura Municipal de Campinas, conforme folha 133. Não aceitamos as medidas de compensação. Em função do acima observado, o Conselho Gestor da APA de Campinas encaminha a Secretaria de Assuntos Jurídicos para as providências cabíveis. Não aceitando medidas de compensação para a mudança, podendo ser previstas medidas de compensação para o negócio que foi feito errado. Isso. Então vai, repete. Isso. Senão fica parecendo que não aceita não aceitando medidas de compensação para a mudança. Ou para a correção. Para a manutenção, né? Para a manutenção Da cagada. manutenção da... O problema é que esbarrou no aluguel do poste. Por isso que Porque a CPFL É caro cada um. acertou a alocação. Ela recebe por poste e por concessionária. Por isso que ela não quer tirar os postes. Mas ela vai tirar. E vamos pôr o resto? Porém, Eles tinham que ser subterrâneos, na verdade? porém, compensação ambiental pelo serviço errado. Podendo serem estabelecidas, podendo serem solicitadas. CPFL pode. O poderão ou vamos solicitar? Vamos solicitar. Solicitamos compensação pelo serviço. 1000 árvores por poste instaladas. Não, solicitamos enterrar tudo, meu. Faz o serviço certo. Por que a gente tem que aceitar sempre a coisa errada? Tem que pagar aqueles fizeram errado. Sim, mas paga, tira tudo e enterra. Não é para ser enterrado? Pelo serviço. Não, desse jeito. Não aceitando medidas de compensação para a manutenção da execução de conformidade. E sim solicitamos compensação ambiental pela cagada executada. Isso sim. Não, mas Pela desconformidade. Desconformidade. Não, mas não foi desconformidade. Não aceitamos medidas de compensação para a manutenção da execução e desconformidade. Então, mas aonde que tá que ele vai ter que enterrar? Ele fala, Aí tira a manutenção. não é Tira a manutenção da Mas ele não tinha que enterrar lá atrás? O projeto original era passar pelo menos os postes. Ah, tá. Eles colocaram. Entendi, tá. É isso. Então, a compensação pelo manutenção da obra executada aí. E por que ele chama posteamento e canalização subterrânea? O que é a canalização? Tem um... E essa parte eles fizeram certa, não? Também não. Então, aí que tá. Ele tem que... Então você põe que ele tem que cumprir o que foi acordado. Ô meu, peraí, nós estamos marcando bobeira aqui. Nós estamos marcando bobeira. Se ele tem que fazer um tanto de poste, um tanto de lá, e não foi feito, ele tem que seguir exatamente o que era o acordado e pagar ainda um X pelo erro que a gente fez. Não, mas aí vocês não estão pondo que ele tem que seguir exatamente, fazer o subterrâneo e fazer o poste. Seguir o projeto. Seguir o projeto não, é isso. E o projeto está nesse O projeto é usar os postes existentes e tem alguns trechos que eles são subterrâneos. Então, mas eles não fizeram isso tudo. Não, eles colocaram outros postes. Então a gente está falando que não aceita isso para voltar ao original. A Ângela só levantou essa questão de que não tem como a gente pedir, baseado em que a compensação dos postes colocados errado. Dos prejuízos, compensação dos prejuízos causados. Que prejuízo ele causou? Visual, quantas árvores eles tiraram? Quase que um visual. Os macacos que morreram lá amarrados. Passaram por cima e não foram atropelados. O macaco gruda ali, tá? O macaco não atropelado. Porém, solicitamos compensação eu tenho uma proposta, já. pela execução indevida do projeto. Eu vejo o seguinte, ó. Pelas interferências indevidas ambientais pelo projeto errado. Mas você tem que dizer quais são as compensações, senão
Qual a compensação? Árvores. Põe o número da minha conta aí, por exemplo. Mas tem que dizer E os macacos? Eu acho que a gente essa falou de enterrar todo o posteamento aqui. Pode ser o castigo deles, manda enterrar tudo, pronto, que tá atrapalhando. Nossa, já pensou? Tira tudo. Não só da telefônica, da elétrica também. Proposta. Minha proposta é a seguinte, ó, o conselho, eu participei desse caso lá em 2010 e eu tinha votado contra, dizendo que eles tinham que fazer todo esse cabeamento subterrâneo. Depois foi aprovado quando? Isso o ano passado, né? Eu não lembro disso. Nunca foi aprovado. Então é o seguinte, Nunca foi aprovado e tá pronto faz tempo? Por isso que nós estamos pedindo. Que legal, meu. Na verdade, Eles fizeram errado, aí falaram assim, a gente errou, então a gente quer Sim, como é que ele executa sem ter a licença, sem ser aprovado, entendeu? Foi aprovado colocar nos postos existentes. Eles não fizeram E a CPFL cobra da Vivo para Vivo colocar o cabo. Mas fizeram, ao invés de colocar o cabo da CPFL, eles colocaram o cabo dele, no poste deles, para não pagar a CPFL, entendeu? Que é mais barato. A CPFL briga das empresas. 08 lá em cima. 2010. Esse conselho se posicionou em 2010. Mas na região nossa, ela fizeram isso também, colocaram 2 carreiras de poste. Então, dos dois lados da estrada. Lá em 2010, o conselho manifestou-se a favor da retirada dos postes, que a obra fosse executada de acordo com o que foi acordado com a prefeitura. Isso aí ficou. Passar no mesmo poste. O projeto inicial. Então, eu vejo o seguinte, Tinha a parte que era subterrânea e tinha a parte voltando que lá era para a lei poste. NUC, a lei NUC fala o seguinte, qualquer obra de infraestrutura precisa o conselho aprovar. O conselho não aprovou isso. Não. Aprovou. A execução foi errada. Aprovou a execução errada. Então, no momento que ele fez uma obra em desconformidade com o que foi aprovado, ele tem que refazer. Não é questão de refazer. Ele descumpriu lá o artigo 46, que tem um impacto naquela lei 965 de crime ambiental. Então, a minha proposta é que se oficie o Ministério Público, tá? Para a responsabilização penal do diretor da... Crime ambiental, poste fora. Ótimo. E alguém da prefeitura também, que deixou construir, que deixou fazer. Tem um precedente. Tem que começar a responsabilizar todo mundo. Quem deu a licença? Quem deixou ele fazer? Como é que ninguém toma conta, entendeu? Não é você que vai dizer que é crime ambiental. Então, Oficia o Ministério pra que Público. serve então? Vamos oficiar o Ministério Público quando realmente... Eu acho, Se nós vamos pegar um monte de processo que congela pra lá e vamos falar, Ô Marisa, mas posso falar? Mas isso é Eu acho que importante. antigo, eles desrespeitam. Eu acho que é Tudo importante. tudo é Então, na minha importante. opinião, a gente devia lutar por isso, porque ia ser um ganho para Joaquim Gil ter uma revisão desse posteamento aqui, pelo menos nesse trecho que é tombado. Eu acho sim que esse caso é um caso importante. Porque isso aqui está circulando pelo Cojab, acho que quanto tempo faz? Uns 10 anos? Quem mora aqui é morador daqui, não faz uns 10 anos? Não tenho muito conhecimento, não tenho muita visão. E outra coisa, como houve uma renovação no Ministério, uma nova promotora, eu acho que vale a pena. E a coisa da infraestrutura que o Jorge Alberto... Eu acho que está certo, sim, é. Infringiu a lei. Jorge Alberto, a minha proposta é a seguinte, que oficia a prefeitura, né, para providência na área dela, e o Ministério Público para conhecimento dos fatos e medidas de sua alçada. Agora, o que o Ministério Público Estadual vai fazer, isso é problema deles. A gente só vai dar notícia do fato. Só isso. O descumprimento do artigo 46 da lei de NUC. De novo, né? Sempre. É o Ministério Público Estadual, tá? Isso é matéria estadual, não é federal. E esse trecho é do DR, hein? É isso que eu ia comentar. Não é da prefeitura municipal, é do DR, estadual. Então, mas aí ela toma medidas jurídicas que ela entendia cabíveis aí, né? O projeto é a Secretaria de Infraestrutura. Não, é que eu tô... né? Então, mas tem que oficiar, ele falou, a prefeitura e o MP. Oficiar os dois. já está falando que caminha a secretaria e ao MP. Ministério Público Estadual. Não, mas você não está falando oficiar, é diferente de encaminhar.
A gente tem que oficiar e não encaminhar. Encaminhar, chega lá e morre lá. Oficiar, o cara tem que dar uma resposta. Quem é advogado aqui? O encaminhamento vai ser uma coisa que vai juntar o processo. Então, tem que ser oficial. Isso vai para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. O MP aí a gente faz um ofício. Ofício, dando ciência do que aconteceu. Ó, foi aprovado isso, foi feito isso. Consequente, qual a consequência? Não foi observado o artigo 46. Aí o Ministério Público faz a medida que o jurídico tem. Vai encaminhar para a prefeitura, mas tudo bem. Não, tem um aspecto penal aí. SNUC. Tá. E a lei 9.985/2000. SN. SNUC. É Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Aí tem um número dela. 9.852/2000. Bom, depois a gente procura. Então, mais alguma coisa? Então, eu coloco a votação esse encaminhamento desse parecer. O Ministério Público Estadual. Então, os que são a favor desse encaminhamento se manifestem. Tá bom. Então tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá legal. Contrários? 2 contrários. Abstenções? 2 contrários. Tá. Último protocolo antes do feriado. Essa é outra coisa séria. A gente tem 15 minutos para esse protocolo.